voltemos ao escândalo sexual envolvendo Epstein e Donald Trump. Ele assinou há pouco a lei que libera a divulgação dos arquivos desse escândalo, envolvendo, eu não preciso repetir tudo porque todo mundo é meio informado, mas vamos lá, envolvendo o bilionário Jeffrey Epstein. E depois de muita pressão de democratas e republicanos é que Trump veio a assinar essa lei. Essa demora em apoiar essa ação que leva à assinatura da lei rendeu a ele até aqui uma espécie de racha na base do movimento dele, o MAGA. Confira. O republicano sempre teve o poder de divulgá-los, mas desde que retornou à Casa Branca, classificou o caso como uma distração dos democratas. Trump chamou de traidores os republicanos que apoiaram a divulgação dos arquivos, mas, diante da derrota iminente, mudou de posição sobre o tema. O dano entre aliados e a base Make America Great Again, entretanto, já estava feito. I was called a traitor by a man that I fought for 6 years for. And I gave him my loyalty for free, and he called me a traitor for standing with these women and refusing to take my name off the discharge petition. O projeto para a divulgação dos arquivos avançou depois que o Comitê de Supervisão da Câmara expôs uma série de e-mails onde Epstein afirma que Trump sabia do esquema. A Casa Branca nega qualquer envolvimento do presidente no escândalo. Trump também se preocupa em evitar uma derrota no campo geopolítico. Estados Unidos e China disputam a liderança na corrida pela inteligência artificial, com grandes investimentos em data centers e empresas do ramo. O mercado americano, no entanto, teme uma saturação em relação à IA e uma queda na demanda por chips, o que geraria problemas à maior empresa do mundo, a NVIDIA, considerada um pilar para a expansão dessa tecnologia. O balanço da empresa divulgado nesta quarta-feira, no entanto, mostra um cenário ainda forte. O lucro e a receita da empresa foram maiores do que o esperado. Destaque importante são as vendas da NVIDIA, que cresceram 62% na comparação com o mesmo período do ano passado, sinalizando a alta demanda pelos chips de IA. Trump é próximo de Jensen Huang, presidente da companhia, a quem já chamou de amigo, e costuma usar isso como moeda de troca em relações comerciais e políticas. A nossa audiência provavelmente está se perguntando, ei pessoal, por que vocês estão pondo escândalo sexual do Epstein junto com o Huang e o microchip da NVIDIA? Nós estamos colocando isso dentro do seguinte guarda-chuva. O Trump enfrenta duas situações complexas por si, só que é a tempestade perfeita do ponto de vista político. Uma combina com a outra no sentido que reação ele oferece a dilemas fundamentais. Vamos começar pelo do Epstein. O dilema fundamental ali é estabelecer em que medida ou que profundidade de racha ocorreu no MAGA. É possível averiguar? É possível começar a averiguar essas rachaduras. O Trump, ele perdeu o controle absoluto que ele tinha do MAGA, pelo menos em relação a esse voto. E aí, como o Trump é vivo, ele se antecipou e determinou que todos aqueles do MAGA votassem a favor. Ele poderia ter liberado por vários outros caminhos o documento muito antes. Agora, a partir do momento que ele percebe esse racha e ele ordena que aqueles que iam votar contra o Trump agora votem da mesma forma, mas nominalmente a favor do Trump, ele pelo menos controla um pouco essa narrativa. O problema é que essa estratégia ela só funciona até agora. O passo seguinte é a liberação e a abertura do documento. Que é o que vem agora. Que é o que vem agora. E aí o Trump está numa situação muito complicada. A expectativa do Trump é que saia tantos nomes grandes, tantos de democratas como de republicanos, de pessoas famosas, de atores, de atrizes, que dentro dessa história toda, quando dezenas começarem a negar, dizendo que aquilo é mentira do Epstein, que ele possa entrar nesse trem. Que ele possa se juntar a dezenas de outros que, alegando suas próprias inocências, vão trazer o Trump junto numa argumentação similar. No fundo, o que ele enfrenta em conjunto, em situações que eu acabei de ressaltar, são situações diferentes em si, mas quando se compõe, é a questão do controle. Isso. Como é que ele está indo? Essa história ela é muito grave para o Trump, potencialmente, porque abre um precedente
de os republicanos sentirem que eles podem enfrentar o Trump. Existe um desconforto muito grande entre muitos republicanos na Câmara e no Senado a respeito das tarifas e junto com elas a condução da política econômica, a elevação do custo de vida ou a manutenção do custo de vida alto, melhor dizendo, que levou àquelas importantes derrotas no início deste mês nas eleições em Nova Jersey, na Virgínia, na Pensilvânia, na Califórnia. E um sinal muito claro de que é preciso mudar de rumo essa visão dos republicanos. E o outro aspecto é, peraí, o que o USS Ford está fazendo, esse grupo de batalha, essa mobilização aqui na nossa costa, aqui no nosso sul? Peraí, a gente não ia mais se envolver em guerras, né? Então, um sentimento dentro do próprio movimento do Trump, não só do Partido Republicano, mas do MAGA mesmo, de que o Trump não está cumprindo as principais promessas dele no campo da economia, no campo da questão do Epstein, que foi uma questão muito importante na campanha e ao longo dos últimos anos para o MAGA, e a questão militar, esse engajamento militar. E agora eles percebem assim, poxa, dá para fazer isso, né? Foi um parto na semana passada, quando se chegou ao número de 218 deputados que abria caminho para essa votação na Câmara, e que o Trump pressionou duramente para que não chegasse aos 218, para que se desfizesse essa maioria, e foram 4 bravos deputados republicanos ali que seguraram firme, e aquilo abriu a porteira. O Trump foi obrigado a mudar de posição para não perder realmente, não ficar explícito isso, mas ficou claro. Hoje na CNN, pela primeira vez, eu escutei analistas dizendo lame duck, chamando o Trump de lame duck. É esse o ponto que eu queria ouvir você, que está em Washington, Thiago. E é uma capital muito parecida a Brasília nesse sentido. Há uma atmosfera política peculiar só dela, que não é necessariamente a atmosfera política no país, mas ela dá elementos para a gente entender isso ao que o Lorival acabou de se referir. A questão do controle, se ele ainda está em charge. Quando você diz é um lame duck, você está dizendo é um presidente que perde a capacidade de conduzir as agendas em todos os assuntos, que a gente colocou 2 aqui. 3 você colocou com a questão da formação, da concentração militar no Caribe. A gente tem a saber um escândalo sexual, a gente tem uma questão estratégica grave, que é a NVIDIA e os chips de inteligência artificial em relação à China, e se ele tem ou não tem uma estratégia em relação aos militares. Ele é um lame duck? O que o Washington está dizendo? É interessante porque em Washington tem 5 lugares que todo mundo do governo que faz parte de uma forma ou outra do processo de tomada de decisão vai. E nesses 5 lugares as pessoas se encontram sistematicamente 3, 4 vezes por semana, seja na hora do almoço, seja no café da manhã, seja de tarde, seja no clube, seja etc. São restaurantes? São restaurantes ou clubes. Ok. E existe o grande tema do dia ou da semana, onde existe uma comunicação quase que silenciosa. Você encontra um assessor, seja do Departamento de Tesouro, seja do Departamento de Estado, e ele de longe faz ou um sorriso, ou ele levanta a sobrancelha e se comunica muito dessa forma. Existe um ambiente cada vez mais deprimido em relação à continuidade dos temas. Muitas pessoas do governo estavam ansiosas no início pela possibilidade primeiro que o Trump ele abriu um volume muito grande de temas ao mesmo tempo. Sim. E é importante lembrarmos que vários desses temas ficaram pelo caminho sem conclusão. Seja a Groenlândia, seja o Canal do Panamá, seja vários outros temas similares. O Brasil. Então, no caso do ex-presidente Bolsonaro. Então, essa situação toda, ela colocou equipes em lugares para dar o avanço, mas todas elas vão ficando pelo caminho. E a falta de acabativa é algo que pegou o Trump até um pouco antes dessa questão, e eu acho que essa questão do Epstein agora, ela traz um sinal muito pesado de que o Trump ele não tem um controle absoluto do Partido Republicano.
E a ausência desse controle absoluto do Partido Republicano é o que pode levar a focos de rebelião. Esse foco de rebelião pode ser, na melhor das hipóteses, paralisia, no avanço de vários temas, e na pior das hipóteses pode ser canais de negociação acontecendo a revelia.